Aí galera, tranquilo, na boa? Então, assisti um vídeo em que mostra uma pessoa agredindo quase que fisicamente uma funcionária de um estabelecimento, não sei, né, qual. Entretanto, essa pessoa, sexo masculino, maior, mais forte, agride, xinga uma moça atrás de um balcão e chuta objetos, enfim, tem um piti, né? Fica ali extremamente agressivo. Vamos isso aqui, ó. Fala lá pra você ver. O que faz, o que justifica uma pessoa agredir a outra? E, num primeiro momento, me passou a ideia de que ele, de certa forma, se sente superior, se sente na possibilidade de oprimir outra pessoa. O que me lembrou este livro aqui, né, do meu amigo Paulo Freire, que fala em um determinado capítulo sobre a questão do opressor e do oprimido, partindo do princípio de que o oprimido traz dentro de si um opressor, e que eu, em várias situações, comento isso porque são ideias que me marcam bastante. E também me veio à cabeça, né, em função de reler o capítulo específico que trata desse tema e vendo a imagem do cidadão violento, deu aquele estalo e eu fiquei imaginando e que tanto eu quanto outras pessoas pensamos numa espécie de dicotomia, que é a dicotomia entre o opressor e o oprimido. Ou seja, a gente vê o mundo como o bem e o mal, né? O certo e o errado, e o opressor e o oprimido. E aí me lembra, o Paulo Freire, ou ele me lembrou, que é a situação do oprimido, que traz dentro de si o opressor. Ou seja, podemos pensar que o opressor traz dentro de si um oprimido. Então haveria uma categoria dialética em que não se separam os dois. Percebamos que essa pessoa, ao agredir a moça, né, numa situação em que ela é uma trabalhadora e naquele momento ele é alguém que tem as condições de comprar ou não um produto, não é? Ele se sente um opressor. Mas é provável que ao sair dali, se ele é um trabalhador também, ele será um oprimido. Ou se ele é um empregador, se sente oprimido pelos impostos, pela família, pelas pessoas, enfim. Então vejam que essa questão do ser opressor e ser oprimido, elas coabitam as mesmas pessoas. Claro que notadamente as classes médias, porque convivem mais nessa situação em que muitas vezes são trabalhadoras, mas sua remuneração permite que em casa tenha uma pessoa que trabalhe para elas, né? Então, especificamente nessas classes medianas, é possível conviver essa possibilidade em que opressor e oprimido não se distinguem. Sendo o Paulo Freire um educador, e eu não estou explicando Paulo Freire, estou apenas nadando nos oceanos
das ideias do Freire, sendo ele um educador, ele lembra lá da situação escolar em que o professor, imbuído de um saber, ele acaba tentando incutir esse saber no aluno, não dando espaço para o diálogo, para a reflexão, e, portanto, aquele saber que era de propriedade do professor é entregue tal qual para o aluno e de uma maneira imposta. O trabalhador ou as pessoas podem correr o risco de identificarem nos opressores ou identificarem nos seus superiores hierárquicos, identificarem nas pessoas da moda, identificarem nos governantes pessoas que têm determinadas habilidades, determinadas competências, determinados conhecimentos, determinados saberes, determinados poderes que são deles e que eles poderão ou não dividir para nós, ou que podem nos impor algo porque eles sabem, né? Porque eles possuem, porque eles sabem. E, portanto, nós seríamos objetos de uma vontade, de um saber, de alguém que tem mais ou que é mais. E que nós, desde pequenos, ao aprendermos que há pessoas que têm mais, que sabem mais, e que esse saber que é deles, que é um objeto que é deles, poderão não dar para nós, nós aprendemos então que, de certa forma, nós também poderemos ter algo que podemos impor ao outro por ser nosso. Então, ao sermos oprimidos, oprimimos alguém. E os pais em relação aos filhos, né? Enfim, né? O esposo em relação à esposa, ou vice-versa, né? Enfim, é alguém que acha que é mais, que pode mais, e acaba judiando de alguém e arrisca este alguém aceitar essa dominação, esse sofrimento, porque talvez entenda que realmente quem a agride tem, de alguma forma, algum poder, algum direito sobre ela. E isso e essa aceitação ela é meio que mágica, porque parte do princípio que realmente quem me oprime tem algum poder, né? Então, como eu admiro magicamente o líder, o mito, né? Aquele que pode tudo, que faz tudo, eu acabo querendo ser ele, me assemelhando a ele, então acabo fazendo coisas similares. E aqui, provavelmente, saindo do ideal do freiriano, eu posso dizer que essa projeção, eu já falei num vídeo anterior, ela coloca no outro aquilo de ruim que eu tenho, eu coloco no outro. E como o outro faz, eu me sinto autorizado. Agora imagine fazendo uma conversa com Paulo Freire, né? Que de certa forma dá as condições para eu entender isso como algo possível. Entender que eu posso colocar no outro aquilo que é meu, e aí eu, admirando o outro, eu acabo fazendo autorizado pelo outro, né? Então, o meu sonho de oprimido talvez seja ser um opressor. Uma pessoa oprimida quase em 100%, porque é funcionário de uma loja, porque pode perder o emprego, porque é menor, porque é mais frágil, né? E ele se sente bem na situação de mais forte, de não ser empregado naquela situação e poder exercer tudo aquilo que ele admira no opressor, né? No seu máximo opressor, talvez o seu representante lá no governo federal, que ele admira tanto, ele consegue ser naquele momento, e talvez você sinta até um prazer nessa situação, mas é imperioso que um dia ele consiga abrir seu coração e consiga dialogar com alguém para que ele reconheça que esse comportamento dele é suicida, porque em determinado momento, quando ele for o frágil, outra pessoa vai chutar as coisas e ele vai ter que aceitar, né? Então é o diálogo, reconhecimento do outro, reconhecimento de si mesmo, para superar essa dicotomia
de senhor e do escravo, né? Quem manda e quem obedece, opressor e oprimido, para que possamos ser pessoas dignas, iguais e todas destinadas a ser mais, a serem melhor e a serem felizes. Fica meu repúdio a este cidadão que praticou essa violência e deixo um abraço e até a próxima.